Eterno e soberano Deus, Pai de amor e graça infinita, nós invocamos o Teu nome, Senhor. Nesse momento em que nós estamos passando por tantas lutas, a humanidade clama por socorro. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Somente em Ti a solução, Senhor, para a raça humana. Somente em Ti podemos ter esperança de dias melhores. Que possamos, Senhor, compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós com o Teu olhar de compaixão, de graça, de perdão. Se compadece de cada um daqueles que ainda estão longe da Tua verdade. Que possamos compreender que precisamos e dependemos estar na Tua presença. Assim, fala conosco nesta tarde, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos mais uma terça-feira aqui, juntamente com o irmão Bolívar Lima, no programa Estação Gospel, na 106,3, capital do Caju FM, e também através das redes sociais, onde você se encontra nesse momento. Que o Senhor esteja a lhe proteger, a lhe guardar, a lhe dar o livramento constante nesses dias tão difíceis, dias de trevas, dias maus, que o próprio Senhor Jesus profetizou na sua palavra, falando que os dias seriam maus. Então nós devemos nos apegar com Deus, buscar ao Senhor, estar em oração, vigiando e orando, porque somente no Senhor é que está a nossa esperança. Então, diante dessa calamidade, desse problema, que é o que está a todo momento sendo propagado, divulgado na mídia, nas redes sociais, nós, como homens e mulheres de fé, devemos buscar a Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Quero mandar um abraço especial para todos os irmãos ali de Pedra Branca. Deus abençoe a todos. Um abraço para a irmã Marlene, que está sempre ouvindo o programa Estação Gospel. Como também quero mandar um abraço para a irmã Nete, irmão Queiroz ali na aldeia, que também são cadeira cativa do programa Estação Gospel. Estava ouvindo em casa o programa e eu ouvi o irmão Bolívar falando do aniversário do Ednei. Mandar um abraço para Ednei. Deus lhe dê muitos anos de vida e que seja sempre essa pessoa feliz e contente na presença do Senhor. Quero, nesta tarde, ler o Evangelho escrito por Mateus, dentro deste assunto que nós estamos tratando, mas não com uma perspectiva ruim, porque a palavra de Deus é a boa notícia, é a boa nova do Evangelho. Então, o Senhor Jesus trata sobre esses assuntos dos fins dos tempos, mas Ele trata com uma esperança para aqueles que confiam nele. Mateus 24, vou ler a partir do versículo de número 8, diz assim, Mateus 24 e 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Esta é uma certeza invariável. É algo absoluto, concreto. Um dia tudo irá terminar. Um dos maiores eventos que marcará o fim desta era será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Ele, dando cumprimento às suas promessas, voltará para buscar a sua igreja. Ora, o que é a igreja? A igreja são os tirados para fora.
são aqueles que saíram desse sistema maligno, deste mundo tenebroso que jaz no maligno. São aqueles que compreenderam o valor do reino de Deus e que abraçaram um novo caminho, um novo estilo de vida. Então o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, para estar com Ele na eternidade celestial. Esses versículos que nós acabamos de ler, Jesus está proferindo para os seus seguidores, para os seus discípulos, ali no templo de Jerusalém. O Senhor Jesus está proferindo este discurso e Ele vai falar acerca deste momento que será imprescindível para a história da humanidade. O fim vem, o fim virá. Cristo voltará. Agora surgem 3 perguntas, no mínimo 3 perguntas. Primeiro, por que Cristo voltará? Segundo, quando Jesus Cristo voltará? E terceiro, como Cristo voltará? Jesus explicou isso para os seus discípulos, e você pode em casa ler Mateus 24, o capítulo todo. A gente não vai ler aqui por conta do tempo, vamos fazer um breve resumo. Mas Jesus fala sobre o retorno dele, o fim dos tempos, o arrebatamento da igreja. A primeira pergunta, por que Cristo voltará? Ora, porque o próprio Cristo prometeu para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que acreditam nele. Jesus prometeu, lá em João 14:3, ele vai falar acerca da sua volta e da expectativa que havia no coração dos discípulos quando ele falou de que ele iria para os céus. Ele vai dizer no versículo 3, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava prometendo para os seus discípulos que ele ia voltar. E ele prometeu, e ele vai cumprir. Porque, como diz a palavra de Deus em Jeremias, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Enoque também falou sobre isso, quando nós vamos observar as cartas que o apóstolo Judas escreveu. Enoque, que viveu bem antes de Jesus, há muitos séculos antes de Cristo. Enoque, o 7º depois de Adão, ele profetizou acerca da volta de Jesus. Quando olhamos a carta, a epístola de Judas, no versículo 14 e no versículo 15, nós vamos ver de forma bem evidenciada. Ele diz, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Enoque estava falando, e aqui Judas relatou o que Enoque profetizou, que o Senhor Jesus Cristo voltará. Ele voltará para fazer justiça. Ele voltará para exercer juízo contra todos os homens maus, homens ímpios, que desfazem da palavra de Deus, que zombam de Deus, que excluem Deus ou tentam excluir Deus. Então Jesus voltará porque ele prometeu. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela vai relatar acerca da vinda do Filho de Deus. O próprio Jesus afirmou que vai voltar. Na leitura que nós acabamos de fazer, nesse mesmo capítulo de Mateus 24, nós vamos ver inúmeros versículos. O versículo 44, nós podemos destacar, por isso ficai também vós apercebidos. Ou seja, Jesus disse para nós, estejam atentos, estejam alerta, estejam observando, estejam apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, se há algo de certeza neste mundo que vivemos, de tantas incertezas, uma certeza absoluta é
Jesus Cristo voltará. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 20, o próprio escritor de Apocalipse, João, vai dar testemunho acerca desta convicção. Ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Este certamente venho sem demora são palavras do próprio Jesus a João na ilha de Pátimo, quando ele dando testemunho acerca do que Jesus revelou para ele naquela ilha, acerca dos tempos dos fins, ele vai transcrever as palavras de Jesus: certamente venho sem demora. E João complementa dizendo: amém, ora vem, Senhor Jesus. Os anjos falaram acerca da volta de Jesus. Quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos para o capítulo 1, nós vamos observar no capítulo 1, no versículo 10, os anjos dando testemunho acerca da volta de Jesus. Eles dizem o seguinte, o Lucas transcreve: e estando eles com os olhos fitos nos céus, aqui os discípulos, dada a ascensão de Jesus aos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Os anjos falaram acerca da volta concreta de Jesus Cristo à face da terra. Mas a segunda pergunta que o texto nos deixa fazer: quando ele voltará? Uma coisa é certa, Jesus voltará. Por mais que os cientistas, os filósofos, os intelectuais, a mídia, o mundo diga que não, todos os sinais, todas as evidências apontam para a volta de Jesus. Esta deve ser uma notícia que alegra aqueles que acreditam em Cristo. Esta notícia é uma notícia maravilhosa. Assim como João disse, nós também devemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Agora, quando será a volta de Jesus Cristo? A Bíblia não nos deixa data, nós não sabemos o dia e nem a hora. Porém, uma coisa é certa: Jesus voltará. Jesus voltará. Em Mateus 24, se você ler do versículo 1 até o versículo 7, vai falar Jesus sobre essa questão. Eu vou ler apenas aqui um trecho que diz, no versículo 3, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, eles pediram: dizem-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos, ou do fim do mundo? E ele, Jesus, lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque verão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E Jesus vai descrever uma série de sinais que irão acontecer. E os sinais estão apresentados aqui neste sermão. Quais são esses sinais? São sinais religiosos. O versículo 5 fala: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Esses serão os sinais religiosos. Os falsos cristos, os falsos profetas, os sinais religiosos estão cumprindo-se cabalmente todos os dias. Apenas falta a manifestação corpórea do anticristo, porque até mesmo a palavra de Deus já nos deixa certeza absoluta de que o espírito do anticristo já opera nos filhos da desobediência. O que é isso, irmão Adriano? A Bíblia nos deixa claro que o espírito do anticristo já está na face da terra, já opera naqueles que desobedecem à palavra de Deus. Apenas falta que ele tome
a posse de um corpo, seja encarnado, ou ele se encarne, ou que ele tenha uma forma humana, para que assim ele governe como aquele que vem trazendo uma falsa sensação de paz e enganará a muitos. Então os sinais religiosos estão se cumprindo. Apocalipse vai falar sobre os sinais da besta, do falso profeta. Vai falar da manifestação do anticristo, que fará descer fogo dos céus à vista dos homens. E os homens estarão crendo nos sinais do falso Cristo. Esses são os sinais religiosos. Estamos a todos os momentos observando que estes sinais estão evidentes, estão visíveis aos nossos olhos. Mas haverá também sinais de violência extrema. Jesus diz isso no versículo de número 24, o versículo 6 e o versículo 7. Ele diz: ora, certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vejam, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Todos os dias nós ouvimos falar de guerra. A guerra no Oriente Médio, a guerra na Ásia, a guerra na Europa, a guerra no nosso país, a guerra no nosso estado, a guerra no nosso município. Estamos em guerra constantemente. Vivemos dias de violência extrema, de toque de recolher, de crise na segurança pública. Esses sinais são evidentes. Jesus disse que ele voltará quando essas coisas estiverem acontecendo. Os sinais religiosos, os sinais de violência extrema e os sinais sociais. Olha o versículo 7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Esses são os sinais sociais. Nações contra nações, guerras ideológicas, partidárias. Estamos vivendo no Brasil uma briga intensa da esquerda com a direita, da direita com a esquerda. Estamos lutando na questão da ideologia política, ideologia de gêneros e tantas outras ideologias que são todos os dias disseminadas na nossa casa através da mídia digital, das redes sociais, das televisões, de comunicações, dos rádios. Estamos nesta guerra também. Os sinais sociais. Estamos vivendo em um mundo em que poucos têm muito recurso financeiro e muitos estão na miséria extrema, padecendo fome, sede, morrendo por conta da questão social, da falta de alimentação, de remédio, da ajuda dos órgãos públicos. Estes sinais estão acontecendo também. Mas Jesus também fala mais. No mesmo versículo 24, ele fala sobre os sinais de epidemia. No versículo 24, ele vai dizer, e no versículo de número 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes. Essas são palavras de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Haverá fomes e pestes. Ora, o que é que nós estamos passando agora? Estamos exatamente vivendo uma pandemia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre este nome. Tenho 38 anos de vida. Já tinha ouvido falar sobre epidemia. Mas pandemia é uma coisa bem mais complicada porque engloba todo o mundo, todos os continentes. Então o mundo está parado. O mundo está assombrado. As pessoas estão confinadas. E isto é cumprimento da palavra de Deus. Os sinais que Jesus descreveu em Mateus 24, eles são mais atuais do que o jornal que vai ser lançado amanhã, do que a notícia que vai ser colocada nas redes sociais. A palavra de Deus, ela é mais atual do que essas notícias, do que essas mídias. Então, os sinais de epidemias e pestes que Jesus proferiu demonstram que Jesus está perto de voltar. Mas também há os sinais sismológicos. Mateus 24, 7. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos. Ora,
Isso nós já estamos, digamos, entre aspas, acostumados a ouvir quase todos os dias. Terremotos nos continentes asiáticos, até mesmo aqui próximo a gente, no Chile. Os terremotos estão acontecendo a todo momento. Vendavais, furacões, deslizamento de terra, enchentes, chuvas, tempestades. Até mesmo no Brasil já está acontecendo essas coisas. Então esses sinais também estão se cumprindo, evidenciando que Jesus está voltando. Haverá também um outro sinal que é visível. São os sinais de frieza espiritual. Mateus 24 e versículo 12, Jesus diz que por se multiplicar o pecado, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todas as pessoas. E nós não estamos contemplando isso. As pessoas indiferentes, a insensibilidade no trato pessoal, a falta de cuidado pelo próximo, a apatia, o egoísmo tem sobressaído na nossa geração. Nós estamos lutando uns contra os outros, estamos tentando destruir o outro para sairmos melhor, para nos darmos bem. Estes são sintomas da frieza espiritual. O amor de muitos esfriariam. Já não há mais amor pelo próximo, já não há mais amor pelo que é sagrado. Pelo contrário, os homens zombam de Deus. Agora, bem pouco tempo atrás, tivemos o carnaval e o que mais nós víamos na reportagem eram as escolas de sambas fazendo enredo, blasfemando do nome do Senhor Jesus. E muitos até riam e zombavam e faziam chacota. São sinais da frieza espiritual que deixam o homem insensível, bestial, maligno, egoísta. Essas situações são sinais de que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Mas há também os sinais tecnológicos. Quais são esses sinais? Daniel escreve no capítulo de número 12, no versículo de número 4, ele vai dizer, 12:4 vai dizer: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrilharão, e o saber e a ciência se multiplicará. Olha, Deus falando a Daniel, falando acerca dos últimos tempos, do tempo do fim, que os sinais tecnológicos iriam ser ampliados, multiplicados, a ciência se multiplicaria. Isso era um sintoma de que Jesus está prestes a voltar. E o que nós mais temos ouvido, visto e acompanhado são os sinais tecnológicos, a evolução tecnológica, a era digital, a pós-modernidade, século 21, o homem achando-se Deus, o homem querendo saber mais do que Deus. E a palavra de Deus fala acerca dessas questões, e quando o homem achar que sabe mais do que Deus, Deus dará um fim, dará um cabo a toda esta situação. Esses sinais estão acontecendo, a ciência se multiplicou, o conhecimento humano se expandiu, mas por outro lado há uma total ignorância acerca das coisas espirituais, do reino de Deus, dos valores que nos levam a uma comunhão com Deus. Mas há um outro sinal que está evidenciado na palavra de Deus, que são os sinais de apostasia. Ora, quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 4 e no versículo 1, Paulo vai falar desse tempo que é o tempo do fim. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente, e aqui a palavra Espírito está escrita com E maiúsculo, denotando ser o Espírito de Deus. E Paulo diz: ora, o Espírito afirma expressamente, categoricamente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos. E aqui a palavra espíritos está no plural e com letra minúscula, denotando espíritos malignos, espíritos satânicos. Aqui ele vai dizer que muitos apostatarão da fé.
apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Este é o sinal de apostasia. Então todos esses sinais estão se cumprindo. Uma boa parte já se cumpriram e outros estão se cumprindo, denotando, demonstrando, evidenciando que Jesus Cristo voltará. Nós não podemos dizer o dia e nem a hora, porque a Bíblia não nos declara, mas ela nos deixa os sinais. E qualquer um que leia a palavra de Deus compreende claramente que essas coisas estão acontecendo. Agora, a terceira pergunta que eu fiz no início, e eu quero refazê-la, porque falamos a primeira perguntando por que Cristo voltará, porque Ele prometeu, e Ele vai voltar, e Ele está voltando. A segunda, quando Ele voltará? Não sabemos a hora, não sabemos o dia, não sabemos o ano, mas sabemos que os sinais estão se cumprindo. E a terceira pergunta é, como Cristo voltará? Como Cristo voltará? Mateus 24 e versículo 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, no abrir e piscar de olhos. O relâmpago é coisa muito rápida. Acontece em uma fração de segundos, milésimos. Assim acontecerá a vinda do Filho de Deus. Ele voltará rapidamente. É por isso que é necessário não estarmos nos preparando. Nós não podemos estar nos preparando para a vinda do Senhor Jesus. Devemos estar preparados. Devemos estar aguardando ansiosamente, com expectativa no coração, porque a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Entenda-se, igreja, aqueles que creem em Jesus como Salvador, que saíram para fora de um sistema maligno que jaz no mundo. A qualquer momento o Senhor Jesus voltará. Ele virá como um relâmpago, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Mas para terminar, o Senhor Jesus virá. Quando Ele virá? Mas como Ele virá? Ora, a Bíblia diz que Ele virá como um ladrão. Ora, o ladrão, ele vem na hora em que menos nós esperamos. Lembra da passagem das 10 virgens? Ele veio na hora em que as 5 loucas, ou aquelas que eram imprudentes, não estavam aguardando e deixaram faltar o azeite na vasilha. Assim também Jesus voltará como um ladrão de noite. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e no versículo 2, ele vai deixar isso bem claro. Ele diz, pois vós mesmos estáis inteirados, ou vós mesmos sabeis com precisão de que o dia do Senhor, e esse dia do Senhor está escrito com letra maiúscula, porque é o dia do arrebatamento da igreja, o dia em que nós seremos arrancados dessa terra. O dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Se nós soubéssemos a hora que o ladrão viria, nós ficaríamos preparados ou ficaríamos acordados para que ele não nos pegasse de surpresa. Paulo está dizendo isso para a igreja em Tessalônica para dizer, estejam atentos, não durmam, não cochilem, não vacilem, estejam acordados, estejam alerta, estejam com os olhos abertos, porque Jesus virá como ladrão para buscar a sua igreja. Não é que Jesus é um ladrão, mas ele virá na forma de um ladrão, pegará a todos ou a muitos de surpresa. Mas eu quero dizer nesta tarde para você, meu amado irmão, esta palavra não é para nos assombrar, esta não é uma palavra para nos deixar em pânico, de maneira nenhuma. Esta não é uma palavra para nos deixar amedrontados, de maneira nenhuma. Esta é uma palavra para nos deixar confortados. Esta é uma palavra para nos deixar esperançosos, alegres, porque se você já fez uma aliança com o Senhor Jesus, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus,
A Bíblia fala que os que confiam em Cristo, os que creem em Cristo não morrem, mas passou da morte para a vida. Ou seja, antes estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Estávamos mortos para Deus. Éramos vivos para o mundo, para os seus prazeres. Mas agora que nós fizemos um pacto com Cristo, uma aliança pelo seu sangue, nós estamos mortos para o mundo. O mundo já não tem mais domínio sobre nós. Morremos para o mundo, mas estamos vivos para Deus. É tanto que eu quero terminar esta palavra nesta tarde com o que Paulo escreveu em Tessalonicenses 4:13. Observe as expressões que Paulo usa para trazer esperança para a igreja. E essa deve ser a nossa esperança. Ele vai dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo usa a expressão os que dormem para se referir aos irmãos que morreram com Cristo. Porque quem tem Cristo na vida não morre. Quem tem Cristo na vida está descansando, está dormindo, aguardando o toque da trombeta de Deus. Então Paulo diz para a igreja: não fiquem entristecidos como os ignorantes. Ora, quem são os ignorantes? Todos quantos não conhecem a Cristo como Salvador. Mesmo que seja um filósofo, um político, um cientista, um erudito, um sociólogo, um jornalista, um homem de influência financeira, se ele não conhece a Cristo, ele é um ignorante. Paulo diz que não sejamos como os ignorantes, que não têm a esperança, mas estão entristecidos. Mas nós temos a esperança. E no versículo 14 ele vai falar: pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Mais uma vez usa a expressão os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum, de maneira alguma, seremos primeiros ou precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, arrancados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo fecha esta missiva, neste capítulo 4, com uma palavra de consolo e esperança para todos nós. Em tempos de crise, de epidemias, de pandemias, de frieza espiritual, de sinais se cumprindo acerca da volta de Jesus, Paulo deixa para aqueles que confiam em Cristo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança é a vinda do Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus diz: um poucochinho de tempo. A palavra um poucochinho denota questões de segundos e milésimos. Um tempo muito diminuto. Um poucochinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Renove a sua esperança no Senhor nesta tarde. Renove a sua fé com o Senhor. Refaça a sua aliança com Deus. Volte para os braços do Pai. Volte-se para Cristo. Restaure a sua vida com o Senhor. A única esperança para nós nessa terra é o Senhor Jesus. É tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nos ajoelharmos diante do Senhor. É tempo de clamarmos ao Senhor. É tempo de orarmos ao Senhor, de confiarmos no Senhor e crer que Ele está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Breve nós ouviremos a trombeta tocar e a voz de Cristo dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Quero orar por você nessa tarde.
Eterno Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos conforta, Senhor, que nos consola. Somente nos debruçando diante da Tua palavra nós encontramos respostas para as indagações humanas, as inquietações da alma do homem. Estamos nesse momento tão difícil, Senhor, em que muitos correm de um lado para o outro em busca de solução, mas a única solução nós encontramos em Ti, Jesus. Tu és a solução para a humanidade. Tu és aquele que tem a resposta para todas as indagações, que tens a cura para todas as mazelas. E a pior de todas elas é o pecado do homem, que nos afasta da Tua presença. A desobediência gera consequências terríveis para a raça humana. Estamos a contemplar, somos testemunhas vivas das consequências da desobediência do homem pela Tua palavra. Mas nesta tarde a nossa oração, Senhor, é uma oração de esperança, de que Tu estás prestes a cumprir a Tua palavra. Breve estaremos a ver e a contemplar os céus se abrindo, a trombeta tocando, os anjos e os arcanjos arrancando, Senhor, da face da terra aqueles que estão preparados para estar contigo nos céus. Estaremos reunidos nas mansões celestiais. Esta é a esperança daqueles que confiam em Ti. Esta é a esperança daqueles, Senhor, que não se deixam abalar pelas circunstâncias dessa vida, por aquilo que o mundo tem, Senhor, colocado e tem vivido e passado. Mas nesta manhã, Senhor, consola o Teu filho, a Tua filha que se encontra em casa, quem sabe, angustiado, entristecido, enclausurado, abatido. Renova a fé deste homem e desta mulher, que eles renovem a confiança em Ti e que eles esperem somente em Ti, porque somente de Ti, Senhor, vem a resposta certa para a nossa vida. Esta é a nossa oração, Senhor. Repreende todo o mal, toda a epidemia, toda a enfermidade, todo o vírus, toda a bactéria, tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti, toda peste perniciosa, toda seta maligna, todo o mal que assola ao meu dia, Senhor, repreendemos pelo poder do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.